E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos, e no vídeo de hoje tem a estreia na literatura gótica de monstros criados pela ciência, do vampiro e de personagens com as mentes perturbadas. Isso tudo no gótico da primeira metade do século XIX. E se você está gostando da série O que é o Gótico, mais uma vez, te convido a deixar já sua curtida aí embaixo, não se esqueça de assinar o canal e compartilhe o vídeo com seus colegas aí que também gostam do gótico. No último vídeo eu falei das obras e dos escritores e escritoras que, a partir da tradição estabelecida com Castelo de Otranto, de 1764, do Horace Walpole, eles estabeleceram novas temáticas, novas abordagens para o gótico. Inovações essas que encontraram seu ponto alto nos anos da década de 1790. Aliás, 1790, como eu falei, foi o tanto auge como também o esgotamento do gótico. E no vídeo de hoje a gente vai ver justamente essa renovação que aconteceu dentro do romantismo. Romantismo que é marcado por essa rebelião, essa subversão do indivíduo contra o sistema. Mas antes da gente entrar especificamente nesse gótico do início do século XIX, vamos lembrar aqui algumas das convenções, alguns dos elementos desse gótico desde 1764 até o finalzinho do século XVIII. Por exemplo, quanto ao espaço das histórias, ou seja, o local onde as histórias acontecem, a gente vai perceber uma predominância de construções antigas ou decadentes. Então tem muito castelo, tem muito cemitério, e por isso mesmo, esses mesmos espaços são repletos de passagens escondidas, de armadilhas, de salas secretas. Tenho certeza que você já viu muito isso em filmes, né? E é engraçado que é o seguinte, assim como o espaço é repleto de salas secretas, por exemplo, os enredos também são marcados por segredos que apresentam reviravoltas que afetam o protagonista. E falando um pouco mais do espaço, os ambientes do gótico desse primeiro momento, né, de 1764 até o finalzinho do século XVIII, é marcado por uma ambientação negra. O tempo é sempre tempestuoso, sempre nublado, distante da civilização, né? As casas, os castelos são sempre distantes, isolados do mundo. Já os personagens, o que a gente vai ver muito é o quê? São demônios, esqueletos, aristocratas malignos, né? Monges, freiras, heroínas indefesas. Então é recorrente essa temática do aristocrata maligno que persegue a heroína. E o que é que o romantismo veio trazer de novidade nesse quadro geral? Justamente essa força do indivíduo. Vamos lembrar que o romantismo é marcado pela Revolução Francesa, é marcado pela Revolução Americana, a Independência Americana, e também pelo começo da Revolução Industrial. Então essas três revoluções vão afetar diretamente a evolução do gótico na primeira metade do século XIX. E o que a gente vai perceber é que a ciência passa também a dividir espaço ao lado do sobrenatural tradicional, né, ligado a demônios, fantasmas. Porque, vamos lembrar, o começo do século XIX é marcado por essas inovações trazidas pela Revolução Industrial. Então, são máquinas que estão tomando o lugar das pessoas no campo, assim como também um novo entendimento sobre a mente humana, as pesquisas com eletricidade de cientistas como Luigi Galvani na Itália. Então tudo isso vai afetar diretamente os artistas. E o melhor exemplo disso é justamente em 1818, com a obra de uma pequena menina, uma menina de 19 anos, chamada Mary Shelley. Mary Shelley, que com Frankenstein acaba criando o primeiro mito moderno, no sentido de que os produtos da ciência podem se voltar contra o homem. E o Frankenstein é bem representativo de como o gótico vai se alinhar com os princípios românticos, no aspecto de que, o que a gente pode perceber? É o retrabalho de temáticas que estavam começando a ser utilizadas no final do século XVIII, como, por exemplo, o Pacto Fáustico, ou seja, essa questão do contrato com o diabo, a lenda do judeu errante, que eu também já tive oportunidade de falar aqui, dá uma olhada aí em cima no vídeo. São personagens que reforçam o poder do indivíduo, querem desafiar o sistema e além de limites, de ideias institucionalizadas, e acabam pagando um preço por isso. Falando de personagens que justamente reforçam esse papel do indivíduo dentro do sistema, falar aqui da estreia do vampiro. O vampiro que é de longe um dos personagens mais populares da literatura gótica, mas que eu não tinha dado as caras aqui ainda, né? É justamente no comecinho, finalzinho da virada do século XVIII para o XIX, que o vampiro vai dar as caras. E aí, para destacar as mais significativas apresentações do vampiro
vampiro, já nessa pegada gótica. Falar aqui da Noiva de Corinto, de 1797, do alemão Goethe, e também Christabel, de 1798, do inglês Samuel Taylor Coleridge. No caso aqui que nós temos são poemas que já vão explorar esse lado sensual do vampiro, ou melhor, no caso aqui, das vampiras. Já na ficção, destacar o conto O Vampiro, de 1819, do John Polidori. História essa que, aliás, nasceu na mesma noite de Frankenstein. Assiste lá o vídeo sobre 7 curiosidades sobre Frankenstein, que lá eu conto essa história. E é nesse conto aí de Polidori que nasce o vampiro aristocrata, esse vampiro que a gente está acostumado, de sempre elegante, sempre sedutor, que anda entre os humanos normais como um predador em busca da nova presa. E essa presença da ciência que eu falei anteriormente, a gente vai ver isso do outro lado do oceano, no gótico americano. Gótico esse bem marcado, por exemplo, na figura de Edgar Allan Poe. Lembrando aqui também que o Poe não foi o primeiro escritor gótico a dar essa importância para o gótico nos Estados Unidos. Antes dele, nos primeiros anos do século XIX, a gente vai ter já elementos góticos, obras góticas, por exemplo, nos escritos de Charles Brockden Brown e também Washington Irving. A Washington Irving, aliás, você conhece por causa do conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Já no caso do Poe, o que a gente vai ver o quê? É justamente essa adaptação da tradição do gótico para terras americanas. Porque, afinal de contas, gente, Estados Unidos é um país jovem. Não é um país ancestral como a Inglaterra, com seus castelos ancestrais, cemitérios abandonados. Não, os Estados Unidos é um país novo. Então, o que acontece? E aí, a grande distinção do gótico americano parte daí. Ao invés de buscar elementos externos para fornecer matéria-prima por elemento sobrenatural, onde os escritores americanos foram buscar os fantasmas, foram buscar os mistérios das suas narrativas góticas, justamente dentro da mente humana. Então, enquanto o gótico inglês olha para fora, o gótico americano olha para dentro. Isso a gente vê tanto no Edgar Allan Poe quanto no caso também do Nathaniel Hawthorne. No caso primeiro do Poe, que o grosso, a maior parte da produção dele foi desenvolvida nos anos de 1830 e 1840, a gente vai ver esse trabalho, e também os efeitos das pesquisas sobre a mente humana nos seus diversos personagens. Personagens esses que sempre são perturbados, personagens que nos guiam nas suas narrativas, são sempre narradores não confiáveis. Então, justamente por não serem confiáveis, a gente nunca sabe se o que eles estão vendo, o que eles escrevem, é justamente o que realmente aconteceu ou se é produto de uma mente perturbada. Então, os narradores de Poe sempre são bêbados, ou são viciados em ópio, ou então estão sofrendo de abstinência, ou então estão enlouquecendo pela perda da pessoa amada, ou então porque estão privados de sono por muito tempo, ou porque também estão prestes a serem condenados e estão meio perturbados. São esses olhos que nos guiam pelas histórias. Aliás, não dá para falar da genialidade de Edgar Allan Poe um pouco aqui, né? Pode deixar que vai ter outros vídeos sobre Edgar Allan Poe, talvez até uma série específica sobre ele. Assim como também eu vou fazer uma série sobre vampiros. Mas voltando aqui no caso do Poe, o que destaca esse elemento de como o Poe usou também a ciência da sua época, as pesquisas científicas. Então, elementos como a catalepsia, elementos também como a tafofobia, ou seja, o medo de ser enterrado vivo, são bem trabalhados pelo Poe. Ele pegava elementos que estavam relacionados com a ciência e do jeito que ele trabalhava, na sua genialidade, ele dava um caráter sobrenatural a esses temas. Já no caso do Nathaniel Hawthorne, o que ele vai trabalhar também, abordando os mistérios da mente humana, é todo esse passado puritano dos Estados Unidos. Isso é bem característico do romantismo. O romantismo é isso, é você resgatar o passado nacional. O que tem no passado nacional dos Estados Unidos? É justamente puritanos. Então o Hawthorne vai trabalhar com essa coisa da culpa, essa presença da culpa afetando o presente. A presença do pecado é muito recorrente na obra do Nathaniel Hawthorne, tanto nos romances como na Letra Escarlate, como também nos contos. E o mais conhecido dele no Brasil é o Jovem Goodman Brown. É engraçado que quando a gente fala de gótico no Brasil, imediatamente o que a gente aprende na escola, o que é?
Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, de 1865. Mas quando a gente pesquisa mais um pouco, a gente vai ver que o Brasil, desde o início do romantismo, já tinha uma tradição gótica, que vem sendo revelada aos poucos. Esse, por exemplo, é o caso de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, que as pessoas conhecem mais como autor de Escrava Isaura, que, aliás, já tem uma pegada gótica, mas que já foi explorando os mistérios do interior do Brasil. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, em poemas como A Orgia dos Duendes, como também em contos como A Dança dos Ossos, de 1851, onde você tem esse contraste. E aí, a gente vai percebendo algumas características do gótico no Brasil aqui. Essa contraste entre a visão da cidade e a visão do interior. O que vai criando umas leituras que a gente pode chamar de gótico colonial brasileiro, como também gótico sertanista ou gótico tropical. Isso, o gótico na primeira metade do século XIX já teve muitas mudanças. Ele mudou ainda mais à medida que o século XIX foi chegando ao fim. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, quando a gente vai discutir a renovação do gótico dentro do contexto marcado pelas ideias de Charles Darwin e pelo imperialismo britânico. É o tempo de O Médico e o Monstro, de Drácula, Dorian Gray, dentre outros. Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida aí embaixo, assina o canal e espalha para geral aí que a série Gótico está rolando aqui no Fantastic Cursos. A gente se vê então nessa semana ainda, no próximo episódio da série. Até mais!